A diversidade religiosa é um dom querido por Deus? Deus deseja múltiplas religiões? É isso que os tradicionalistas afirmam que o Papa Francisco disse no encontro dos 50 jovens peregrinos da esperança no Mediterrâneo no ano passado, em 2024. Nesse encontro, o Papa Francisco enviou um vídeo falando algumas palavras, alguns conselhos, uma reflexão para esses jovens, aonde, dentre outras coisas, ele diz que a diversidade religiosa e cultural é um dom querido por Deus. Antes de comentar, para entendermos esse fato, vejamos o vídeo na íntegra. Contemplate la diversità delle vostre tradizioni come una ricchezza voluta da Dio. L'unità non è uniformità e la diversità delle nostre identità culturali e religiose è un dono di Dio. Unità nella diversità. Para entendermos essa fala do Papa Francisco, precisamos entender o contexto religioso do Mediterrâneo e o que foi esse encontro peregrinos da esperança. O Mediterrâneo possui 3 religiões predominantes: cristianismo, islamismo e judaísmo. 3 religiões monoteístas, que, segundo o ensinamento da Igreja, adoram e veneram o mesmo Deus. Agora, esse encontro, como a própria matéria oficial do Vaticano diz, foi promovido por igrejas do Mediterrâneo. Isso quer dizer que esses 50 jovens eram cristãos, não necessariamente católicos, porém cristãos, entre católicos, protestantes e ortodoxos. Quando o Papa fala sobre a diversidade cultural e religiosa, ele não está falando sobre a diversidade teológica. Preste atenção, ele não afirma diversidade teológica ou diversidade doutrinária é querida por Deus. Ele afirma que é diversidade cultural e religiosa. Isso significa que, no âmbito da religiosidade, existem muitas diversidades que não necessariamente estão contra a vontade de Deus. Um exemplo disso são os ritos da missa, os ritos orientais. A Igreja Oriental tem o seu próprio rito, a sua própria tradição, a sua própria cultura, que não necessariamente estão em contradição com a verdade católica. E muitas dessas igrejas orientais estão em plena comunhão com Roma. Também, dentro do protestantismo, existem muitos elementos acidentais e secundários que permeiam a religiosidade protestante que não estão diretamente em conflito com a doutrina da Igreja Católica. E podem ser conviver perfeitamente em unidade, mesmo na diversidade, como diz o Papa Francisco. Então o que o Papa Francisco ressalta são esses elementos bons que conseguem ser conciliados em uma unidade, mesmo na diversidade. E de fato, tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é verdadeiro, como nós vimos no Catecismo da Igreja Católica, quando eu comentei sobre aquele evento onde o Papa Francisco fala sobre as religiões serem caminhos a Deus, e o próprio Catecismo afirma que tudo aquilo que é bom e verdadeiro nessas religiões são uma preparação para a adesão plena à verdade. Se isso é verdade quanto às religiões pagãs, quanto mais não podemos dizer que também é verdade quanto às religiões cristãs, por mais que não sejam católicas apostólicas romanas. Existem muitos elementos cristãos fora da Igreja Católica que estão em plena conformidade com a verdade e com a bondade. Claro, ninguém discorda que um ortodoxo está muito mais próximo da verdade que um protestante. Mas um protestante está muito mais próximo da verdade do que pagãos. Isso significa que existem elementos nessas igrejas que estão em plena conformidade com a verdade de Cristo. Eu, como ex-protestante, posso afirmar com categoria que eu não teria me convertido à Igreja Católica, pois passei a minha vida inteira dentro do protestantismo, se não fosse aqueles elementos em comum, em acordo que a minha doutrina protestante tinha com a Igreja Católica, e serviu como trampolim, como meio, como atalho, para que eu conseguisse compreender melhor aquelas doutrinas que eu ainda não tinha tido adesão. Então, o que o Papa Francisco falou, eu como ex-protestante entendo perfeitamente bem, que dentro do próprio protestantismo de outras religiões denominadas cristãs, existem elementos culturais e religiosos bons e verdadeiros, e que conduzem à plena verdade. E Deus sim quer esses elementos e essa diversidade, porque essa diversidade, que não contradiz a verdade, também é um caminho e um atalho para se chegar à plena unidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, siga o nosso perfil para saber mais informações. Fique com Deus. Salve Maria.